Amém. Parabéns, viu, queridos? Tá bonito, né? A gente já iniciar o culto sendo ministrados a um convite, né? Essa canção que eles executaram aqui é um convite à adoração. Ela diz justamente isso, a letra: vim para adorar-te. Esse é o sentido e a razão que nós estamos aqui nessa manhã. Então você pode se colocar em pé. Se você trouxe a sua Bíblia com você, eu te convido a abrir no Salmo de número 150. Salmo de número 150. Queria ler esse texto com você, que também é um convite à adoração, assim como nós ouvimos nessa canção que já nos edifica a nossa alma. Esse salmo diz assim, Salmo de 150: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Queria repetir junto com você esse último verso, verso 6. Eu vou falar e depois você repete após mim. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso, como ensaio foi bom. Agora vamos fazer mesmo legal assim. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. E se você conseguiu falar é porque você está vivo, né? Então, se você está experimentando desse ar do Senhor, essa fonte de vida do Senhor, e que hoje você ainda pode oferecer isso a Ele, como um ato de adoração, esse é o sentido que nós estamos aqui, para adorarmos ao Senhor por aquilo que Ele é, adorarmos ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito em nosso meio. E nada melhor do que a gente adorar o Senhor com as pessoas que estão próximas da gente. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então dá aquele bom dia para quem está perto de você aí, quem está à frente, atrás, para que a gente possa ter esse sentimento juntos aqui em adoração ao Senhor, juntos clamando pela presença do Senhor, mas adorando a Ele pelo que Ele é. Amém? Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adoro. Para mim amor maior, és para mim amor melhor.
braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Todos juntos te adorarei, Senhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior não há. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há. Amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor, amém. A palavra de Deus nos diz sobre um rio de águas cristalinas, puras, num símbolo daquilo que acontece e que sai do trono de Deus como uma água que é capaz de fluir em nossa vida através do Espírito Santo do Senhor, através dessa presença preciosa dEle. E quando esse rio flui em nós e através de nós, a palavra de Deus diz que essa fonte, ela cura, ela limpa, ela transforma, ela restaura, revigora a fé, restaura os sentimentos, de tão precioso que é. Você sabe por quê? Porque flui direto do trono de Deus. Essa canção que nós vamos cantar, ela declara isso. Muito mais do que uma música, muito mais do que uma letra bonita, muito mais do que uma melodia bonita. É a verdade que existe na palavra de Deus e que a gente pode expressar através da música, através do sentimento que vem na nossa alma. Uma das definições de música que eu mais gosto, tem várias, mas tem uma que eu mais gosto. Diz assim: a música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Então é quando nós expressamos através do que cantamos, na nossa alma por inteiro diante do Senhor, aquilo que somos, mas o que desejamos dele. Então cante assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E pela fé nós podemos cantar assim essa manhã, que por onde esse rio passar, o que vai acontecer? Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus.
Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Só você cantando. Por onde esse rio? Por onde o rio passar. Amém. Amém. Tudo vai transformar. Pois leva A vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E o que a gente acabou de cantar aqui é o que a gente vai testemunhar com esse povo lindo que está lá dentro. Eles experimentaram um dia o Cristo Jesus entrando na vida deles, Ele que é a fonte de água viva e que foi produzindo transformação de vida. E hoje eles testemunham ali quem é Jesus para eles. Um compromisso firmado nessa profissão de fé, mas através do batismo. Então convido você a sentar e juntos nós adorarmos ao Senhor também por esse tempo precioso aqui dos batismos. Bom dia, igreja. Espero que vocês sintam a mesma alegria que nós sentimos. E quando eu entrei aqui no batistério, me lembrei de uma música que eu cantava quando era criança e depois por muitos anos. Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Não volto atrás, não volto atrás. É isso que no fundo o batismo simboliza. Encontrei o caminho, estou caminhando com Jesus. E por isso, este momento tão importante para a nossa igreja, que nós vamos declarar publicamente então a fé dos irmãos. Aqui comigo é Edinho, aqui é Moisés e o São Paulo com 80 anos, que vai declarar publicamente a sua fé. E eu gostaria que os familiares... e as células ficassem em pé, para que cada um que vai ser batizado possa então ver as pessoas. E eu pergunto a vocês: Jesus é o único, o suficiente Salvador de vocês? Sim. Então, em nome de Jesus, como ministro de Deus, eu batizo vocês em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor. E como é gostoso quando nesse caminho o homem e a mulher se encontram. Eu
estou muito feliz que os 4 que eu vou batizar hoje, uma marca na vida deles foi quando eles participaram no Retiro Vida Vitoriosa. Então, para quem ainda não fez, não esquece, não deixe de se inscrever. Patrícia, Manuel e o Newton. Eu pergunto a vocês: Jesus é o único e suficiente Salvador de vocês? Então, pela pública declaração de fé que vocês fizeram, eu batizo vocês em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Que Elaine e Letícia, os familiares das células estão aqui, ou o pessoal do CR, onde a Elaine participa. Eu pergunto a vocês: Jesus é o único e suficiente Salvador? Sim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós batizamos vocês, por causa que a única fé que vocês têm é nele. Essa fonte, Senhor. Tu és o rio, Aqui é Diana, a célula dela está aqui, e também a turma do CR, que ela participa. Diane, Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim. Então, baseada na tua pública profissão de fé, eu batizo você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus, né, queridos? Por aquilo que a gente testemunha e aquilo que a gente também anseia um dia acontecer na sua vida, se você ainda não tomou essa decisão, assumindo mais esse passo de fé nessa caminhada com Jesus. Eu queria chamar para vir aqui à frente a Tânia, a sua família. Chega aqui, Tânia, todos que estão juntos ali. Queria também chamar o seu João de Lara. Ele está aqui, o seu João de Lara? Me passaram aqui 80 anos de idade. A gente queria agradecer a Deus pela sua vida. Recebemos aqui. Isso, se puder chegar, a família também estiver junto aí, pode chegar aqui, seu João. A gente quer agradecer a Deus por essas famílias, a gente quer agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito. Queremos orar por aqueles pedidos em especiais também, do que Deus tem colocado aí no nosso coração. A gente já orou aqui no primeiro culto pelo seu Orlando Silva, foi um pedido que recebemos aqui. Ele está com dengue hemorrágica, está numa situação bem delicada, então pediram que nós estivéssemos orando. E eu sei que cada um de vocês aqui também tem o seu pedido em especial, e nós já vamos fazer isso nesse instante. Vamos só aguardar que as famílias chegarem aqui, e nós queremos juntos também agradecermos a Deus pela vida deles. Tânia,
Você sabe como que a Tânia é conhecida aqui? Quem sabe aqui? Tânia, como é que... Chega bem pertinho aqui, pode chegar bem pertinho aqui. Vem, Tânia, chega aqui. A Tânia, essa aqui, preciosa de Deus aqui, quem conhece ela, eu disse para a Tânia que uma das razões que sempre me inspirava aqui, me inspira, além daquilo que é a presença de Deus, né, no culto, tempo com Deus que a gente vive junto, é quando eu vejo vocês adorando aqui. Gente, vocês não imaginam, às vezes eu peço para você cantar, é mais para eu ouvir e falar assim, que bom ouvir o povo adorando ao Senhor. E eu fico tão admirado quando eu vejo a Tânia adorando, porque ela levanta a mão para cima, ela, né, Tânia? É muita coisa para agradecer. A gente tem tanta coisa que Deus já deu, que Deus já fez, que não tem como agradecer, não tem dimensão do agradecimento. Obrigado é tão pouquinho. Então, talvez levantando a mão um pouquinho, a gente dê um pouquinho mais de muito obrigada. Amém, amém, amém. Então, obrigado. Bom, essa família aqui está aqui hoje, porque eles estão indo de mudança para os Estados Unidos, né? A Tânia está indo acompanhar a filha, acompanhar os netinhos, está todo mundo juntos lá. Mas a gente também quer, Tânia, em nome da nossa igreja, o pastor Pascoal vem aqui esse tempo, você aí como membro da PIB aí desde 1966, é antiga, mas tem sido bênção. A Tânia, quem conhece os testemunhos do que Deus já fez na vida dessa mulher, de cura, de câncer, de restauração, tantas coisas preciosas, e a gente poder celebrar com você esse momento, e também o seu João que está aqui, né, seu João, 80 anos de idade. Nem observa, né? A velocidade do tempo. Verdade. Mas é um prazer estar com todos aqui, uma satisfação muito grande. Estou muito alegre com isso. Amém. A gente quer agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de toda a família que está junto. Também curada de linfoma, 4 anos, a gente agradecer ao Senhor juntos aqui por esse momento, né? O pastor Pascoal vai orar junto com a gente, dedicando esse tempo também de nessa despedida aqui da Tânia e da sua família, né? Eu quero entregar esse símbolo aqui da igreja para você levar lá para o outro país, né? Desta forma maravilhosa, você faz parte e nos ajudou a escrever a história da primeira igreja batista de Curitiba. Deixa eu contar aqui uma história da Tânia, né? Porque ela era adolescente da pá virada, né? E aí o Temístocles ia atrás dela e dava uma bronca assim, puxava a orelha e arrumaram muita encrenca aí, muita encrenca. Gente, vamos agradecer a Deus, né? Tanta coisa bonita aqui colocada, né? E a gente comemorando o aniversário. Delara, é isso? Delara, e também a cura, a bênção de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui com essas famílias para louvar ao Senhor, para bendizer o Senhor pelo dom da vida, bendizer ao Senhor as tantas intervenções da Tua graça, para Te agradecer, Senhor, porque podemos ser família das famílias, e nós, Senhor, nos sentimos tão honrados nessa hora em poder acolher esses nossos queridos. Nós queremos colocar a Tânia, a sua filha, os seus netos, Senhor, nas Tuas mãos, nessa empreitada nova de mudar de um país. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os oriente, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê graça, Senhor. E que lá onde eles forem, a presença do Senhor se revele nas fraquezas, o Senhor se revele nas circunstâncias, e que esse louvor tão espontâneo continue nos lábios, no coração e nas mãos dos Teus filhos. Quero colocar, Senhor, a família Delara que está aqui, agradecer, Senhor, pelo ancião da casa, e pedir, Senhor, que o Senhor dê graça todos os dias, que a Tua palavra flua no coração, que a presença do Teu Espírito os acompanhe, que os milagres abençoadores que agradecemos hoje, não desse tipo que é tão pesado,
mas continuem todos os dias, porque a graça do Senhor se renova a cada manhã na nossa vida. Fica com eles, Senhor, fica com o teu povo, derrama a tua bênção. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero morrer em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que as águas profundas da graça de Deus acompanhem cada um. Essa é a nossa oração. Bom, deixa eu dar alguns recados aqui para os irmãos. O primeiro deles é que a igreja voltou a ter o seu almoço aqui todos os domingos, né? E queria convidar você. Quem já almoçou aqui na igreja? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Então, esse almoço de domingo agora mudou. Ele é feito por você, pelos nossos voluntários, tá? Então hoje tem uma equipe de voluntários lá que está trabalhando e cada grupo de voluntário vem aqui, pastor, eu fiz tanta comida hoje, né? Fala para esse povo almoçar aqui, né? Então eu estou falando para você almoçar. Então homens, tá? Convidem as esposas para almoçarem, faz favor, né? Aí, né? Aí a gente vai ter esse tempo gostoso junto. Falando em casal, tá? Há um curso aqui da igreja maravilhoso para casais. Então, você é casado? Fica de pé agora. Quero falar com você. Casado, tá? Olha que lindo. Olha quanta gente casada, abençoada, louvado seja Deus. Vou dar uma salva de palmas aí, porque isso representa a família, viu? Num tempo que ninguém quer casar, né? Louvado seja Deus. Olha, então eu quero falar com vocês. Tem um curso maravilhoso que a igreja oferece, chamado Casal com Deus, que trabalha valores do casamento na Bíblia, tá? Para cada um de nós aqui, que isso tem a ver com a nossa vida. Então eu queria convidar você que é casado, tá? A participar desse curso. Esse curso, ele começa agora na segunda-feira, tá? Dia 7 de março. Não segunda agora, a outra então, né? Segunda-feira, 7 de março. E o que a gente faz? Estuda valores da palavra e depois tem exercício, tem lição de casa, esse é o bom. Né? Você estuda um princípio, aí vocês vão fazer a lição de casa como casal, não é? E na semana seguinte tem que dar relatório. Porque esse negócio de só estudar e não fazer nada não dá certo, não é? Vocês não concordam? Né? Aí aprende um princípio maravilhoso, um fica lá ansioso que isso aconteça, aí não faz nada. Então na semana seguinte tem que dar relatório. Bom, como é que foi a lição de casa? Né? A gente divide em grupos pequenos, tem um mentor que é um casal que vai acompanhar 2, 3, 5, 7 no máximo casais, não é, que vão estar crescendo nesse processo da palavra de Deus, tá? Não tem custo, o custo que você vai comprar a sua apostila, você vai ver lá a sua apostila, vai comprar, o custo é só mínimo, tá? Do livro que você vai adquirir, o restante é gente na gente, vamos investir no casamento, tá? Então eu queria desafiar você a fazer o curso Casal com Deus, tá bom? Então, que dia começa? Então conversa, olha aí, agora eu vou pedir para as esposas, tá?
Agora começa a hora do convencimento. Escuta, vai ser uma bênção. Marido, toma vergonha na cara e vem, hein? Tá bom? Vai ser bênção. Senta aí, querido, tá? Nós estamos aí adorando o Senhor, porque é tão gostoso investir na vida conjugal, tá? E esse curso trabalha esse valor de investimento na vida conjugal. Quem cresce é a gente, tá? Quem cresce é a gente, tá? Quantos já fizeram casal com Deus aqui? Levanta a mão. Pouquinha gente, né? Valeu a pena? Foi bênção? Foi? Casal com Deus foi bênção aí? Então vamos, né, trabalhar nesse processo. Deixa eu indicar aqui para você 2 livros. O primeiro dele, As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus. Foi escrito por um amigo meu, Clayton Kunz, que é o reitor do Seminário Batista de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. Um jovem pastor, muito sábio. Deus tem usado muito a vida dele, e é muito gostoso estudar as parábolas, aquelas histórias, né, que Jesus conta e aplica à nossa vida. Esse segundo livro chama-se Graça Abundante, é a biografia de John Bunyan. John Bunyan foi um dos grandes pregadores batistas lá do século XVIII, eu acho que é 18, tá? E ele é autor de um dos livros best-seller no mundo cristão, chamado O Peregrino. E a história dele é uma história muito bonita. Um homem que ficou preso 12 anos por causa da sua crença de seguir os valores da Bíblia na sua vida. E naquele tempo você era perseguido se você divergisse da opinião da religião institucional. E aí então ele vai viver isso, ele vai dar o seu testemunho. É uma história muito bonita, e eu queria desafiar você a conhecer a vida de John Bunyan. Esse é o momento quando nós celebramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Fazemos isso com alegria, fazemos isso em devoção, fazemos isso como culto, fazemos isso voluntariamente, fazemos isso porque cremos que o Senhor Todo-Poderoso, Deus, é dono de todas as coisas, e devolvemos a Ele o dízimo conforme a palavra de Deus ensina. Fazemos as nossas ofertas alçadas como expressão de gratidão e louvor, e esse é o princípio da palavra de Deus. Como isso tudo é culto, nós não recolhemos nas poltronas dízimos e ofertas. Então você, num ato de consagração voluntário, pessoal, vai sair, vai procurar uma dessas caixas que nós chamamos de gasofilácio, e você vai consagrar ao Senhor o seu dízimo. Então daqui a pouquinho você vai ter essa oportunidade de prestar culto também com os seus bens. Nós estamos numa campanha aqui na igreja para levantar fundos para fazer mais uma escada de incêndio, para a gente poder ter o nosso certificado de conclusão de obra. Já levantamos quase todos os recursos para isso. Eu achei que semana passada a gente ia terminar, faltou 10 mil reais só, tá? E se Deus quiser, nós vamos terminar esse valor que falta, e já está em obra, já está sendo construída. Mais um pouquinho a gente já vai estar instalando aí essa estrutura metálica, e mais toda a parte lá do fundo que vai ser feita. Tem uma saída que vai sair lá na Batel, lá pelos fundos do templo, e isso está lá na terra. A gente vai ter que fazer o calçamento, as escadas, etc. Mas já está tudo nesse orçamento, só falta 10 mil reais. Então hoje, se você puder nos dar essa oferta para a gente completar essa obra, você pega o envelope que está aí, escreve construção ou escreve escada, tá? E coloca lá o recurso dentro desse envelope e coloca na caixa como expressão de adoração, louvor e cooperação nesse projeto que nós estamos fazendo juntos.
Vamos adorar a Deus? Nós vamos cantar, não é? Você vai ficar de pé, você vai levantar a sua poltrona para que, se alguém quiser passar, fique mais fácil, tá? E enquanto nós cantamos, você vem, deposita, adorando o Senhor. Adoremos o Senhor. De ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Senhor, e das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Tudo é teu, 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 tudo é teu.
Tudo pertence ao Senhor. Foi isso que celebramos agora. Você pode sentar-se nesse momento. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. E eu queria meditar com você nos versículos de 1 a 6. Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Enquanto você procura na palavra de Deus, eu quero dizer para você que dia 13 de março, domingo, nós vamos ter, eu esqueci de falar, o curso de noivos aqui na igreja, tá? Esse curso é um curso voluntário, não é obrigatório, mas é uma grande bênção. Então, se você está se preparando para o casamento, não é? Eu queria desafiar você a participar do curso de noivos. Ele acontece nos domingos, porque à tarde, porque a gente sabe que nessa fase a gente está trabalhando, está estudando, está correndo, não é? Então esse é um horário mais flexível e a gente tem um investimento muito grande na vida das pessoas para formar famílias fortes, não é? Nós precisamos nesse país de famílias fortes e a gente quer investir na sua vida para isso. A palavra do Senhor diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e o discernimento. Pai querido, ajuda-nos nesta hora a não apenas compreender a Tua palavra, mas aplicar a verdade das Escrituras ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor no livro de Provérbios vai nos ensinar aqui nesse texto a conhecer a Deus. O livro de Provérbios foi escrito por vários autores, sendo que 500 dos provérbios aqui existentes foram escritos por Salomão. Então Salomão provavelmente começou essa coletânea e ela foi acrescentada de outros textos ao longo do tempo. Esses provérbios são expressões práticas de como se alcança a felicidade em meio à turbulência da vida. Os 9 primeiros capítulos desse livro nos fazem um convite a entender a essência da sabedoria. Esta essência da sabedoria, segundo Provérbios, não é mais do que conhecer a Deus e os seus valores para a vida. Por quê? Porque Deus é a personificação da sabedoria. Toda a sabedoria do universo está em Deus. Ele criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele é aquele que entende todas as coisas. A gente está pesquisando o buraco negro, mas Ele criou o buraco negro lá no universo. A gente não sabe porque a luz desaparece no buraco negro. Ele sabe porque Ele criou. Então toda a sabedoria reside no Deus Todo-Poderoso. Agora, nós vivemos hoje num mundo tão cheio de informação, mas nós temos visto na vida de muitas pessoas falta de sabedoria. Porque na Bíblia, sabedoria, para mim, para você, é a arte de viver, de ser feliz aqui e por toda a eternidade. Tem um poeta inglês chamado Eliot, que escreveu o seguinte: onde está a sabedoria? Nós a temos perdido no conhecimento. E um autor americano, chamado Warren Wiersbe, acrescentou: onde está o conhecimento?
nós o temos perdido na informação. Hoje você pega o Google e pergunta qualquer coisa, vai achar alguma coisa lá e alguma resposta. Mas o fato da gente ter essa informação não significa que a gente saiba viver. E talvez num mundo de tão grande facilidade para a informação, a gente viva hoje os maiores problemas no contexto de família, no contexto de sociedade, no contexto de violência, no contexto de drogadição. Tanta coisa está acontecendo. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, que não adianta a gente ter conhecimento ou informação, a gente precisa de sabedoria. O fato de você ter um diploma colocado na parede não significa que você é uma pessoa sábia, porque às vezes falta maturidade para viver, né? Tem um ditado popular antigo, né, daqueles que a gente ouvia da vovó, que dizia assim: um burro carregado de livros não é doutor. Não é? E às vezes a gente vive numa sociedade assim, né? Um burro carregado de livros, mas que não sabe viver. A palavra de Deus vai nos ensinar como conhecer Deus, porque nesse texto, sabedoria é personificada em Deus. E aí a gente vai perceber a sabedoria conversando com a gente, como se Deus estivesse conversando com a gente. E aí então a gente vai aprender algumas atitudes que nos ajudam a alcançar essa personificação da sabedoria, que é o Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e aí ele vai dizer, então você vai conhecer a Deus, vai entender o que é temer ao Senhor, e aí a gente vai vendo aí a ação de Deus. Nesse contexto, a primeira atitude que a palavra de Deus nos ensina, se a gente quer conhecer a Deus e aplicar a sabedoria dele na nossa vida, é aceitar a palavra de Deus. E por que isso é tão importante? Porque o Senhor conhece a natureza humana e sabe que cada homem tenta construir a sua própria sabedoria. E aí a gente vai perceber na gente mesmo, não é? Essa tendência de dizer, olha, amor para mim é isso, não é? Deus para mim é desse jeito, a vida é daquele jeito para mim, não é? E nesse para mim a gente está dizendo, olha, esse é o meu jeitão de entender a vida, essa é a minha sabedoria. E muitas vezes, por causa dessa subjetividade tão grande, a gente tem dificuldades de crer e de aceitar que existem valores absolutos, valores que são determinados por Deus. O que significa? É que existe uma maneira melhor de você educar seus filhos, existe uma maneira melhor de você desenvolver a sua família, existe uma maneira melhor de fazer os seus negócios, existem valores que norteiam essa maneira melhor, e esses valores que norteiam essa maneira melhor, vêm daquele que é a personificação de toda a sabedoria, o Deus Todo-Poderoso, e Ele revelou essas coisas na sua palavra. E se você não for capaz de aceitar que essa palavra de Deus é esse conjunto da revelação do Senhor, é a verdade de Deus, então você não vai conhecer a verdadeira sabedoria. O sentido de verdade absoluta se perde no contexto da minha subjetividade ou da subjetividade humana. E basta a gente olhar para a sociedade e a gente vai perceber que os valores mudaram, os conceitos têm mudado no decorrer da história, e que na sociedade de hoje existe uma grande confusão,
onde certo e errado passaram a ser vistos como conceitos obsoletos, pois o que manda é o certo e o errado de cada um. Não é verdade isso? Assim, aceitar a palavra de Deus como verdade, que pode e deve nortear a vida, é o primeiro passo em direção a Deus, personificação da sabedoria. O que significa isso na prática? Significa crer que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e preservada para que nós possamos conhecê-lo como ele é. É interessante porque a Bíblia vai ensinar para a gente que crer que existe um Deus, você não precisa da Bíblia. Para você acreditar que existe um Deus, você não precisa da Bíblia. Por quê? A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você olha para cima e vê bilhões e bilhões de galáxias e não dá para acreditar que isso é fruto do acaso. Você olha para a Terra e enxerga toda a diversidade que existe de vida na Terra e não dá para acreditar que isso é fruto da casualidade. Tem alguma coisa, é tão inteligente, é tão tremendo, que não dá. Você tem que dizer, tem alguma coisa aqui, além. Você olha para o microcosmos, você pega lá um desses, esqueci agora, microscópio eletrônico, não é? Desses que aumentam não sei quantas milhões de vezes, e você começa a ver a essência do universo, as partículas, aquilo que antigamente que era a última parte, que era o átomo, já descobriram um monte de coisa depois. Então, gente, é uma coisa tão tremenda, tão grande no microcosmos, que então você não precisa nem da Bíblia para entender que existe um Deus. Agora, para saber como esse Deus pensa, como ele age, quem ele é, só se ele se revelasse a nós. E a Bíblia é a revelação de Deus, dizendo quem ele é, como ele pensa, quais são os valores universais, eternos, que não mudam na história, no tempo. Por isso, se eu não aceitar a Bíblia, eu perco essa dimensão de Deus. E na minha subjetividade, eu vou acabar construindo a minha imagem de Deus. Ao invés de eu entender que eu sou a imagem dele, eu quero construir Deus à minha imagem, segundo a minha cabeça. E aí eu preciso da Bíblia para ele dizer para mim quem ele é, do jeito que ele é. E quando eu começo a pensar na Bíblia, eu acho uma coisa tremenda, porque é um livro que levou cerca de 1500 anos para ser escrito, que teve mais ou menos 40 autores diferentes, que passaram por períodos e influências culturais distintas, a cultura hebraica, a cultura da Babilônia, a cultura dos gregos, a gente vai perceber a cultura dos romanos, a gente vai perceber essas dimensões culturais todas, mas mesmo assim a gente vai descobrir unidade, a gente vai descobrir sentido, e até hoje é o livro mais lido em todo o mundo, porque ele alcança o coração da gente. Então, se eu não aceitar a Bíblia como palavra de Deus, como verdade de Deus para mim, eu vou me perder nesse contexto. Eu preciso crer que a Bíblia foi inspirada por Deus e foi preservada para chegar nas nossas mãos pelo poder de Deus. Quem já não ficou pensando, não é,
nessa expressão: papel aceita tudo. Já não pensou nisso? Como é que eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? E aí a gente vai descobrir algumas coisas tremendas. Essa questão da unidade, essa questão da verdade revelada, essa questão de como essa palavra foi preservada. Mas há algumas coisas que são preciosas demais com relação a essa palavra de Deus, a maneira como Deus usou para revelar quem Ele é. E a gente vai descobrir que a Bíblia foi escrita não de uma única forma, mas conforme o assunto que estava sendo revelado pelo Senhor, Ele usava ferramentas diferentes. Por exemplo, se você abrir o livro de Gênesis, o livro de Gênesis fala da criação. Quem estava lá para ver? Não tinha jeito. Então Deus usou uma visão. E aí o autor de Gênesis, ele enxerga as coisas acontecendo. O primeiro dia, o segundo dia da criação, o terceiro. E aí ele registra com as palavras dele aquilo que ele enxergou na criação. Por isso a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de revelação. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, não é? A gente vai ver falando das coisas futuras, Deus revelando o futuro, e não havia como João sequer achar palavras para aquilo que ele estava vendo, porque estava fora do contexto dele. E então você vai encontrar a visão outra vez, e João procurando palavras do seu tempo para tentar traduzir aquilo que ele estava vendo. Por exemplo, lá no Apocalipse você vai encontrar João falando que ele viu na cidade celestial uma abóboda feita, uma cobertura feita de ouro transparente. Você já viu o ouro transparente? Ele achou alguma coisa para tentar descrever o que ele estava vendo. E assim você vai encontrar outras coisas. Há lugares na Bíblia em que Deus sabia que o homem não ia conseguir interpretar a sua visão. E então, por exemplo, ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, toma o livro aí e escreve o que eu vou dizer. E aí ele escreve o que foi dito. Mas quando chega lá em Lucas, por exemplo, que ele tem que falar da história do nascimento de Jesus, das palavras que Jesus pregou, ele manda Lucas sair dali e fazer uma pesquisa, e ele conversa com Maria, mãe de Jesus, e pergunta como é que é isso, ela conta, ele escreve, ele pergunta para os apóstolos como é que foi isso, ele fala com Mateus, ele fala com João, ele fala com Pedro, e ele vai anotando, e aí você tem os evangelhos. Que coisa tremenda como Deus fez essa obra. E essa obra inspirada pelo Espírito, protegida pelo Espírito, chegou até nós. Uma das coisas muito interessantes foi a descoberta feita em Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, e há um trecho integral de Isaías, que tinha 1000 anos de diferença do último texto em hebraico que se possuía. Esse texto é datado de 100 a.C., que descobriram em Qumran, e o último texto em hebraico era de 900 depois de Cristo. E a dúvida é, será que é o mesmo texto? E aí eles descobriram a fidelidade da preservação da palavra. Os hebreus tinham um costume de copiar, e para que não houvesse perda da palavra de Deus, eles queimavam o manuscrito antigo para não haver variantes. E eles tinham um sistema chamado de maçoras, onde cada letra valia um número, e aqui aparecia um número na linha e um número na coluna. E se houvesse alteração de qualquer letra, esses números não batiam, e ele sabia que aquele texto era fidedigno. Que coisa linda, não é? Como Deus usou ferramentas humanas para preservar a sua palavra. Mas se você não aceita a Bíblia como palavra de Deus, não dá para conhecer essa sabedoria do alto. Por isso a gente tem que aprender e crer que a Bíblia é a palavra de Deus.
Mas isso não envolve apenas o conceito desse livro sagrado, mas envolve também questões teológicas. Se você não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, você não vai aceitar que Jesus nasceu virginalmente de Maria, ou seja, não foi concebida por um homem, mas Deus, através do seu Espírito, colocou lá no ventre de Maria aquela encarnação dele mesmo. Por isso Jesus é o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Se você não aceita a Bíblia, você não vai aceitar essas coisas. Ou não vai aceitar, por exemplo, a obra salvadora de Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, e que através do sangue dele vertido na cruz, eu posso ser perdoado por Deus. Se você não crê nessas coisas, você também não vai crer que na palavra de Deus, o Senhor está ensinando como nós resolvemos as questões e quais são os valores para discernirmos a nossa própria vida. E aí você não vai aprender a colocar o Senhor como o primeiro na sua vida, nem vai querer aprender a educar os seus filhos à maneira de Deus, nem vai querer saber o que a palavra de Deus ensina para como ser um melhor marido, uma melhor esposa, nem vai querer entender o porquê de controlar os nossos impulsos para que possa haver uma sociedade coerente e justa. Você já pensou se a gente fosse só seguir os nossos impulsos? Fala a verdade, se você tem um sangue quente, quantas vezes você sentiu vontade de esganar alguém assim? E eu não estou falando esganadinha, não. Não é verdade? Se a gente for seguir só os nossos impulsos, mas aí a gente vai aprender valores da palavra de Deus, que norteiam que impulsos a gente vai seguir, quando a gente vai seguir, como a gente vai seguir e que impulsos a gente não vai seguir. Mas se eu não aceito a palavra de Deus, eu vou construir uma sociedade onde esses impulsos, eles vão sendo tolerados, até que essa sociedade se torne insuportável. E na história a gente vai encontrar culturas que ruíram, porque esses impulsos se tornaram insuportáveis. E aí a gente vai ter que descobrir como começa de novo. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós decidimos abrir mão do verdadeiro Deus que se revelou a nós. E decidimos também abrir mão da essência da sabedoria. E decidimos viver por nossos próprios desígnios. E a Bíblia nos revela o que acontece quando seguimos esse caminho. Olha só o que Romanos, capítulo 1, vai dizer para a gente. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E Paulo ainda vai dizer em Romanos 1, 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém.
Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Porque a Bíblia está dizendo que quando eu me afasto e rejeito a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a gente vai construindo um mundo sem pé e sem cabeça, onde as coisas mais naturais passam a ser quase que absurdas. Eu me lembro do testemunho de um homem, esqueci o sobrenome dele, mas o primeiro nome é Roger. Ele teve aqui alguns anos atrás, um travesti convertido, e ele conta a experiência dele, que ele começou a ler a palavra, e ele, por causa da leitura da palavra, começou a buscar a Deus, mas ele vivia uma série de conflitos dentro do coração dele. Ele dizia assim: será que não tem lugar para mim no amor de Deus? Será que não tem lugar para mim na casa de Deus? Por que não sou aceito do jeito que eu sou? E aí ele começou a buscar a Deus e tentar entender isso, porque ele estava lendo a Bíblia. E um dia ele estava tomando banho, saiu do chuveiro e estava ali de frente para o espelho. E aí o Espírito de Deus falou com ele e disse assim: Roger, o que é que você está vendo nesse espelho? E o Roger disse assim: eu estou vendo a mim mesmo. Roger, presta atenção, o que é que você está vendo nesse espelho? E ele disse: Senhor, não estou entendendo. Olha de novo, o que é que você está vendo nesse espelho? E de repente ele disse: eu estou vendo um homem. E aí o Espírito de Deus começou a trabalhar a vida dele para uma conversão. É interessante isso. As coisas mais naturais e simples se perdem quando a gente abandona a sabedoria de Deus e a palavra de Deus. E aí, a Bíblia vai nos dizer, através de profecias, o que aconteceria nos finais dos tempos. 2 Timóteo 3, verso 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E sabe, a Bíblia vai dizer por que a gente, quando se afasta da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, e não aceita a palavra de Deus, acontecem coisas assim. 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso acontece porque a gente vai abrindo um vazio na nossa alma, que é preenchido pelas filosofias, pelos sistemas de valores da nossa sociedade. Por isso, a primeira decisão sábia que uma pessoa pode fazer é decidir buscar a Deus e aceitar a sua palavra como norteadora da vida aqui e de toda a eternidade. Sem aceitar a palavra de Deus, você vai construir a subjetividade da sua sabedoria e não vai conhecer a sabedoria de Deus. A segunda coisa, vai aparecer no verso 1 ainda,
Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Por que Deus colocou isso? Guardar no coração os meus mandamentos. Ele já falou em aceitar a palavra. Porque Deus conhece a natureza humana. O fato de você aceitar a palavra, às vezes, não significa que você vai colocar em prática a palavra. Muitos de nós afirmamos que cremos em Deus. Quantos aqui creem em Deus? Levanta a mão. Aleluia, graças a Deus. Muitos aqui aceitam que a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeira, é princípio de Deus. Você aceita? Levanta a mão. Mas a grande pergunta é: quanto dessa palavra você põe em prática? E aí, a Bíblia vai dizer, se você aceita, traz para o coração. Os reformadores, eles descobriram que apesar de grande parte do mundo do seu tempo já ter sido cristianizado na época deles, eram muito poucos os que viviam pela palavra de Deus, até porque a Bíblia não tinha acesso às pessoas. Havia muita religiosidade, havia misticismo, festas religiosas, mas pouca gente guardava no coração os ensinos da palavra de Deus. E às vezes os ensinos da palavra de Deus eram trocados por rituais, eram trocados por coisas. Então as pessoas imaginavam que seriam abençoados se conseguissem comprar um pedacinho da cruz de Jesus. E aí tinha pedacinho da cruz de Jesus sendo vendido no mundo inteiro, que eu acho que dava toneladas de madeira. Não dava para vir de uma cruz só. Tinha gente que achava que ia ser abençoado se comprasse o dente de João Batista. E andava com o dente de João Batista como um amuleto. Tinha gente que imaginava, que se comprasse uma indulgência, que era uma bula papal, emitida no ano do jubileu, e essa bula papal garantia o perdão dos pecados presentes, passados e futuros. Comprava a bula e ia para o céu sem passar pelo purgatório. E aí, quando isso começou a acontecer, nesse mundo cristianizado, esses reformadores começaram a trabalhar o inverso. Eles queriam voltar para a palavra de Deus. Eles queriam que houvesse uma volta para a palavra de Deus. E se a gente pudesse resumir o sentido espiritual do movimento da reforma, ele era isso, um desejo de buscar uma volta à palavra de Deus. Por isso, o lema da reforma foi: só a Bíblia, só a fé, só a graça. Vamos dizer juntos? Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Está pequeno, está fraquinho. Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Colocar a Bíblia no coração e aplicar essa verdade que está no coração à vida. Por isso, a segunda atitude que pode nos conduzir a Deus é quando transformamos aquilo que cremos que é sabedoria de Deus em atitudes práticas, compromissos de fé, porque guardamos no coração a palavra de Deus. Que atitudes práticas são essas? Primeira atitude que ninguém pode deixar de ter: receber Jesus como único Senhor, Salvador e mediador entre os homens. Só tem uma pessoa que nos leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que significa isso?
A gente fala com Deus sem a intervenção de santos, sem a intervenção de orixás, sem mediadores humanos, sem imaginar que haja maneiras de mitigar os nossos pecados. A gente crê pela fé na suficiência de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia uma oração sequer feita a Maria. Você vai só encontrar orações feitas a Deus em nome de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia formas de mitigar o pecado, de pagar o pecado. Durante muito tempo, houve o pensamento de que você precisava pagar o pecado, a culpa do pecado. Então o que se fazia? Fazia-se uma penitência. O que era penitência? Eu te dou um castigo, tá certo? Suave, porque o pecado manda para o inferno. Mas eu te dou um castigo mais suave, mas você vai pagar o pecado. Então eu digo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Quando você tiver cumprido isso, você cumpriu a penitência, você mitigou o pecado, você pagou o pecado. Mas a Bíblia não vai dizer nada disso, você não vai encontrar nenhuma penitência na Bíblia. Você vai ouvir da suficiência do sangue de Jesus, que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para perdoar, para lavar os pecados. E Ele infunde em nós o Espírito Santo e nos dá uma nova natureza, para que a gente viva segundo o propósito de Deus. As boas obras não foram feitas para a gente conquistar o céu, as boas obras foram feitas por Deus para que aqueles que são a semelhança dEle vivam naturalmente a vontade dEle. Não tem outro jeito, é graça. Por isso, só a Bíblia, só a fé, só a graça. Sem a graça de Deus não tem jeito. Por isso a Bíblia vai dizer que se você vive essa experiência com o Senhor, você tem que assumir compromissos públicos e radicais. E aí você vai aprender aquilo que a Bíblia ensina de profissão de fé e batismo. A Bíblia vai ensinar quando perguntaram a Pedro, não é? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele vai dizer, você vai se arrepender dos seus pecados, vai colocar sua fé em Jesus e vai ser batizado. Por quê? Porque eu me arrependo quando eu reconheço o que a Bíblia diz, que eu sou pecador. Pela fé eu recebo a graça, que é a única maneira de poder ser salvo, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mas através do batismo eu assumo um compromisso radical, pessoal e público. Foi isso que aconteceu aqui hoje, com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer também, e quando a gente coloca a Bíblia no coração, que esse Senhor e essa fé, eu não vivo solitariamente, porque Deus vai derramar o seu Espírito sobre cada um de nós, e nós receberemos dons de Deus. E esses dons de Deus precisam ser aplicados nos projetos do Senhor. E você faz parte de um corpo que é espiritual, que envolve todas as pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, que um dia firmaram a sua fé no Todo-Poderoso. Mas também é visível e local, que é aquele povo com quem eu convivo e caminho por fé. Se eu me afasto desse corpo, eu perco o sentido da minha missão, porque eu só tenho um pedacinho da capacitação. Deus vai dar dons diferentes a outras pessoas que vão se unir a mim para construir o projeto de Deus. Por isso, a igreja não é invenção humana, ela é uma invenção de Jesus, e Ele que mandou que a gente vivesse assim. E o povo de Deus é a invenção do Todo-Poderoso desde o Velho Testamento. E nesse sentido nós somos chamados
para sermos parte desse povo e fazermos a sua obra. E aí, se a gente coloca a palavra de Deus no coração, a gente vai aprender esses valores e vai valorizar isso. Mas não somente isso, a gente vai querer aprender o que a Bíblia fala sobre como ser marido, como ser esposa, como educar os filhos, como fazer negócios, porque eu quero viver a sabedoria de Deus em todos os âmbitos da minha realidade. Se eu não coloco no coração, eu vou dizer, isso aqui é a palavra de Deus, mas essa palavra vai ficar numa estante. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu tive que escrever o marco teórico da minha tese. Marco teórico é um negócio complicado, esse treco, né? O que é o marco teórico? Você vai dizer assim, olha, existem coisas que a ciência já comprovou, teorias que são caminhos da ciência, e você tem que descobrir uma, tá, que seja alinhada com o teu projeto de pesquisa e com a qual você vai criar as ferramentas que vão dizer se você concorda ou não concorda com aquela tese. E aí eu tive que ler um monte de teólogos e descobrir um monte de coisa, descobri um cara lá que eu gostei, disse, esse cara aqui tem uma linha, uma visão que eu concordo, esse aqui vai ser o meu marco teórico. A Bíblia está dizendo, se você coloca a Bíblia como nos valores de Deus no seu coração, ela vai ser o marco teórico pelo qual você vai alinhar a tua vida e julgar todas as coisas. Agora, você não imagina, não pense que pelo fato de você não colocar a Bíblia como marco teórico da sua vida, você não vai ter marco teórico nenhum. Tem muita gente colocando como marco teórico da sua existência o marxismo. Tem muita gente colocando o existencialismo. E talvez você nem conheça uma filosofia, mas você vai ter um marco teórico que vai estar definindo a tua vida. Tem um livrinho chamado Deus que Intervém, é um livrinho muito interessante, que ele diz assim, olha, as músicas que você canta e gosta, as poesias que você lê, os textos que você conhece, que você se afina com eles, vão definir quem são vocês e o marco teórico que vocês elegeram para a sua vida. E eu acrescentaria, o que você assiste na televisão, o filme que você gosta, está definindo o seu marco teórico. Mas a Bíblia está dizendo, coloca a Bíblia como marco teórico da tua existência. E quando a gente faz isso, eu começo a interpretar a vida à luz das Escrituras. Nessa manhã eu queria terminar como a gente sempre termina, orando, tá? E a oração que eu quero fazer nessa manhã é um compromisso com a palavra de Deus. Você aceita a Bíblia como a palavra de Deus? Verdade absoluta do Senhor? Então coloca no coração. Para colocar no coração você tem que ler a palavra, querido. Tem que meditar nela. Tem que aplicar essa palavra à sua vida. Você vai ter que definir e discernir os negócios que você faz à luz da palavra. As palavras que você fala. Os impulsos que você controla ou que você permite que estejam sobre a sua vida. E isso é um compromisso com Deus. E quando a gente faz esse compromisso com Deus, Deus dá o seu Espírito como professor particular da palavra. Mas quando a gente assume esse compromisso com a palavra, eu tenho que assumir com Jesus o compromisso de fé. Lembra? Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Eu preciso de Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso obedecer às ordenanças que estão lá. Por isso, nessa manhã, eu queria orar com pessoas que, assumindo essa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, e buscando colocar a palavra como tesouro guardado no coração, querem também
cumprir os princípios dessa palavra. Talvez você tenha ouvido a palavra de Deus muitas vezes, mas nunca formalmente fez uma decisão para dizer: Jesus, Tu és o único Senhor da minha vida, e daqui para frente quem vai me dirigir vai ser o Senhor, e iluminado pela Tua palavra eu vou Te buscar. Talvez você já tenha feito essa decisão, mas nunca assumiu o compromisso de se batizar. E hoje o Senhor está falando com você. Está na hora, para de enrolar. Talvez você não queira assumir compromisso com uma igreja, mas não dá para viver a fé sem se tornar membro de uma igreja. E hoje, se você está aqui há tanto tempo, eu conheci gente aí o ano passado que estava 15 anos frequentando a igreja e não era membro da igreja. Eu acho um absurdo, não é? Porque perdeu a bênção de usar os seus dons 15 anos. Então hoje eu queria convidar você, convidar a sua família a colocar a palavra guardada no coração, que significa começar a dar os primeiros passos na jornada de fé. Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Então, se houver alguém aqui hoje que quer firmar esses compromissos, eu vou convidar você, como eu sempre convido, para você sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. E sabe, se a gente está colocando a palavra como tesouro, e a gente está se colocando em obediência, a gente não se envergonha dessa palavra e a gente vem. O apóstolo Paulo disse assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, se você é essa pessoa, se a sua família está vivendo essa experiência com Deus, vai saindo do teu lugar, vem para cá, eu quero orar com você nessa manhã. Vem para cá, vou assumir compromisso com a palavra, com os propósitos de Deus na minha vida, com o Senhor Jesus. Então vem, em nome de Jesus. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vai saindo aí do seu lugar, sai aí da galeria, sai daqui, lá do fundo, vem aqui, agora, em nome de Jesus. Vamos assumir compromissos com o Senhor, com a palavra dEle. Vem para cá, isso. Se o Senhor está falando, você creu nessa palavra, se o Espírito está testificando isso no seu coração, vem, está na hora. Hoje é o dia de firmar pactos, compromissos sérios com o Senhor. Quem mais o Senhor está chamando? Pode vir, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aqui, então vem, pode vir, em nome de Jesus. Que gostoso que coisa linda, vem aí com o bebezinho no colo. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? Quem mais? A gente vai, firma o compromisso e vai ensinar a criança nesse compromisso de fé, tá? Tem mais gente que o Senhor está falando? Então vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. E a gente vai orar agora, tá? A primeira oração é você abrindo a porta e firmando esse pacto com o Senhor, tá? Então diga assim para Jesus, feche o seu olho, curve a sua cabeça, diga assim: Senhor Jesus, eu hoje te recebo como meu Salvador e quero te convidar para ser o meu Senhor. Me ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, a compreender a Tua sabedoria e aplicar a minha vida. Eu quero firmar um pacto com o Senhor hoje. Eu quero firmar um pacto, Senhor, de obediência àquilo que o Senhor tem para me ensinar, aos compromissos da fé, o batismo, a igreja, o exercício do ministério. Que o Senhor me dê a Tua graça, porque eu quero viver só pela Bíblia, só pela fé e só pela graça. Amém. Pai querido, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora e derrama a unção do Teu Espírito. Que o Senhor esteja com os Teus filhos e que esse compromisso
compromisso possa se tornar real na vida deles. Não seja apenas um ato litúrgico, mas seja, Senhor, uma postura de vida e fé. Segura na mão deles e abençoa, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria pedir um favor para você, tá? A gente quer falar para você qual é o próximo passo, como é que funciona esse negócio, tá? Se você não tem uma Bíblia, eu quero te dar de presente hoje, tá? Se você tem uma Bíblia que você não entende o que ela está escrita, é porque ela está com uma versão de 350 anos atrás, e aí tem palavras que você não conhece. Então eu quero te dar uma na linguagem de hoje, para você poder compreender, tá? Se você tem, louvado seja Deus, tá? Se não tem, pede para alguém que está de colete de vermelho aí, que eles vão te ajudar. Mas eu vou pedir que vocês vão numa sala que tem aqui da minha direita ali, que hoje está chovendo, tá? Vocês vão para lá e eles vão orientar você o próximo passo. Então segue o pessoal que está de vermelhinho, tá bom? E a gente vai terminando o culto. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você aí, tá? E a gente vai terminar adorando a Deus. Se você não lembrar de mais nada, lembra disso. Só a Bíblia, só a fé. Ah, tá feio. Vamos de novo? Só a Bíblia, só a fé, só a graça. Tá bom? Vamos lá, vamos caminhar juntos na palavra do Senhor. Se eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. 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 Infinitamente mais de tudo que pedimos, que pensamos, que cremos, que falamos. E assim a gente sai daqui hoje, essa manhã, né? Aplicando aquilo que é a palavra de Deus viva e eficaz em nosso coração. Quero orar junto com você.
Quero aproveitar essa multidão toda que está aqui. Eu sei que tem vários aqui que são voluntários lá no Ministério Infantil, e hoje você está aqui assistindo o culto. Eu quero te convidar para um encontro no dia 9 de abril, tá? A gente está chamando esse encontro do dia D. Você sabe o que é na história o dia D? O dia D é um termo militar que foi usado para uma grande operação que foi feita, aonde todos se uniram para juntos dar passos e seguir avante naquilo que era o projeto, o propósito de conquista. E é isso que eu queria fazer junto com você. Então, se você é voluntário do Ministério Infantil, você vai participar desse dia D. Se você deseja participar com a gente, sendo voluntário do Ministério Infantil, você também vem nesse dia 9, que nós estaremos juntos, 9 de abril, às 13h30. Você vai ver as informações também seguindo para você. Vamos orar juntos, queridos. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela vem de encontro ao nosso coração e nos confrontando. Não tem como. Nós ouvimos aquilo que a doutrina da Tua palavra nos ensina, de quem é o Senhor, e o que o Senhor fez e faz por nós, daquilo que no decorrer da história continua sendo as marcas do Senhor, escrevendo cada detalhe, orientando em cada detalhe. E nós pedimos a Ti que essa palavra continue falando conosco ao sairmos daqui. Eu sei que é muito bom nós estarmos juntos, é bom cultuarmos o Teu nome, é bom celebrarmos ao Senhor, é bom quando nós paramos e sermos alimentados na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente, com o fruto da palavra do Senhor, que é uma semente boa. Mas pedimos a Ti, Pai, que nada, durante essa semana, possa vir tentar roubar. Sabemos que as coisas acontecerão, sabemos que os dardos inflamados serão lançados, mas nós queremos estar fortalecidos, que a nossa mente seja cativa do Senhor, e que durante toda a caminhada dessa semana, das circunstâncias da vida, do que está programado nas agendas, nos compromissos, das expectativas de respostas durante essa semana, naquilo que cada um de nós aqui esperamos do Senhor, naquilo que nós nem sabemos o que vai acontecer, mas que o Senhor já sabe de todas essas coisas, nos envolve com os Teus braços, cada dia, e que nessa caminhada de fé, nessa profundidade da Tua palavra, a gente cresça e amadureça cada vez mais, tenha uma maturidade cada vez mais contigo. Que a graça, a misericórdia do Senhor e o Espírito Santo do Senhor, com as misericórdias dos dia a dia, essa misericórdia que é a razão de não sermos consumidos e que se renova a cada manhã, seja sobre o Teu povo, Pai. É aquilo que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Não sai daqui, querido, sem dar se desejar essa graça de Deus para a vida de alguém, se desejar a bênção de Deus para quem estava perto de você, e que a sua semana seja uma semana de bênção.